Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós fizemos um outro vídeo aqui para falar sobre a questão da reinfecção. Se existe ou não reinfecção por Covid-19, ou seja, se uma vez que você pegou já a infecção, mesmo que você nem percebeu ou que foi um quadro mais leve, existe risco de você reinfectar, ou seja, voltar a ter o quadro. Pessoal, só que vai um aviso aqui também, né? Eu estou vendo aqui pela janela aqui da minha casa, um monte de gente pela rua, a quarentena está sendo quebrada. Nós estamos em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Cidade de São Paulo. São Paulo vai ser um município que vai ser mais afetado pelo Covid no Brasil, com certeza, pelos números que a cidade tem. E a questão, a gente fala no sentido figurado de ser uma guerra, mas não é uma guerra para exército, com arma na mão para matar o inimigo. Não, é uma guerra que é liderada por pessoas que têm capacidade científica para lidar com o assunto. É para pessoal da médico, pessoal que trabalha em hospital, são pesquisadores. Depois eu vou falar também em outro vídeo sobre vacina. Nós vamos falar um pouquinho também na transmissão da gestação, na proteção aos bebês, né, que nascem de mães com infecções por Covid. Essa questão é questão técnica, não é questão política, né? E a questão hoje que está se colocando é fazer a quarentena, é ficar em casa, evitar o acúmulo de pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo, né? E assim, não ter um atendimento adequado para todo mundo no mesmo momento, tá? Fica aqui o recado, ok? Vamos à aula então, pessoal. Aqui é a bibliografia que eu usei para realizar essa aula, ok? Nós procuramos realizar então algumas perguntas. Se, primeiro, existe imunidade após a infecção, ou seja, depois que você tem a infecção, se desenvolve uma imunidade boa, né? Quanto tempo dura essa imunidade? Quantas pessoas desenvolvem os anticorpos específicos ao Covid, né? E essa imunidade, ela depende do grau de severidade da infecção. Essas são questões que nós fizemos quando fomos pesquisar e realizar essa aula. A pesquisa bibliográfica, então, resultou no levantamento de 16 trabalhos. 9 trabalhos foram publicados em periódicos e 7 trabalhos eles estão em pré-publicação, ou seja, ainda não estão publicados, mas já foram enviados, estão sendo revisados pelas revistas das quais eles serão publicados. Nenhuma dessas revisões nenhuma desses trabalhos que nós levantamos era uma revisão sistemática sobre imunidade pós-infecção, ok? E desses 16, 13 eram provenientes da China, um da Finlândia, um de Taiwan e um da Austrália. Bom, primeiro resultado que nós achamos em relação à primeira pergunta, que não foi encontrado nenhum artigo mostrando que pessoas infectadas uma vez terão proteção total ou parcial para a reinfecção. Esse dado ainda não existe na literatura. Existe um estudo não publicado que usou como modelo rezos, em que 4 rezos eles foram reinfectados e esse estudo sugere um efeito protetor na reinfecção, ou seja, uma vez que eles foram infectados, eles recuperaram, produziram anticorpos e tiveram uma proteção na reinfecção. Usando a similaridade da infecção por SARS-CoV, o SARS-CoV não é o SARS-CoV-2, tá? Nós estamos falando daquele coronavírus que foi relacionado com a síndrome pulmonar lá em 2003. Né? Então, nesse caso, profissionais de saúde extremamente infectados com SARS-CoV mostraram níveis sustentados de imunoglobulina G um ano após a infecção. E nesse trabalho aqui que eu estou mostrando, eles detectaram a presença ainda dessa imunoglobulina até 13 anos após a infecção.
Outro trabalho de 2007 mostra que níveis de IgG após infecção por SARS-CoV, também lá de 2003, podem ser mantidos até 2 anos após infecção, mas que os níveis começam a diminuir a partir do terceiro ano. Esse trabalho não fez mais seguimento durante mais tempo em relação à presença de imunoglobulina G. Agora falando em relação à gravidade do quadro, né? 2 estudos nos quais a gravidade da doença variaram de leve, grave ou crítica sugerem não haver correlação entre a gravidade da doença e a taxa de seroconversão, ou seja, a produção de imunoglobulina. Um dos estudos sugere uma possível associação entre um rápido pico precoce de anticorpos séricos após o início dos sintomas e risco de morte. Mas nesse caso específico existe pouca informação fornecida. E nenhum dos trabalhos também incluiu assintomáticos e casos não hospitalizados. Por fim, 3 trabalhos mostram variações na resposta na produção de IgM e IgG, dependendo do tempo da evolução da doença do Covid-19. Então, juntando esses 3 trabalhos, o que se tem que, do primeiro até o 7º dia, a produção de IgM é encontrada desde 11,1% até 60%, e de IgG de 3,5% até 50%. Num tempo médio de 8 a 14 dias, de 53,8% a 86% você já detecta IgM, e a IgG em 57,1% a 76,9%. E num período mais latente, né, após 14 dias, você detecta IgM em 74,2% a 96,7%, e a IgG desde 93,3% até 100%. Bem, como vocês podem ver, os trabalhos ainda são escassos, pouco informativos, ainda carece a literatura de nos fornecer mais resultados a respeito. Eu queria agradecer a atenção de vocês e convidá-los a assistirem os próximos vídeos que também estaremos fazendo sobre esse assunto. Ok, obrigado.